Um outro aspecto é o posicionamento no pós-operatório. Como é que eu vou dormir? Como eu posso me mover na cama? Como levantar? Normalmente, para a cirurgia das mamas, não tem muita posição. E é por isso que eu recomendo que as pessoas passem o dia mais sentadas, evitem ficar longas horas deitadas, porque as costas começam a doer. Quando a gente se deita, aquela posição de barriga para cima, e você pode sim adotar pequenas variações para aliviar um pouco a coluna. Você pode, por exemplo, virar bastante o seu quadril, 90 graus, e virar um pouco menos o tórax, talvez algo em torno de uns 40 graus, 30 graus. Sempre coloca uma almofada embaixo do tórax, e o que você tem que monitorar sempre é evitar a compressão lateral das mamas. Você não pode apoiar nem com os braços e nem na cama ou na almofada. Interessante aí você pensar nisso como uma variação de postura, de posição. Pode fazer isso para um lado e para o outro lado. Para você se levantar, a coisa mais crítica é nunca, em hipótese nenhuma, você usar os seus braços. Você não pode apoiar e puxar para se levantar. Você tem que tentar o máximo possível usar a sua musculatura abdominal. Você vai levantar de frente, fazendo força com o abdômen, e se o seu acompanhante for te ajudar, ele deve sempre apoiar nas costas, no centro das costas, e nunca dar a mão para te ajudar a se levantar. Às vezes você vai se sentir um pouquinho mais tonta, pode ter mesmo uma sensação de rotação, especialmente ao se levantar. Tem gente que pode inclusive desmaiar. Esse é o chamado reflexo vasovagal, bastante comum nos pós-operatórios, ainda mais frequente em pós-operatório de abdômen, de lipo. Normalmente ele começa devagar, os pacientes começam a relatar uma sensação parecida com aquela sensação de quem tem pressão baixa. Começa a acelerar o coração, suor frio, a pessoa ela começa a ficar pálida e começa aquela sensação de fraqueza, tontura. Então, a recomendação é nunca deixar essa sensação, essa tontura progredir. Sempre procure, quando ela está começando, um lugar para que você possa sentar-se ou deitar-se. E o segredo aí é sempre relaxar todos os músculos do corpo. Apoie a sua cabeça, solte o pescoço. Se você estiver numa cadeira, fique próximo a uma parede. Encoste a cabeça na parede, estique suas pernas, apoie seus braços. Intencionalmente pense nos músculos, relaxe esses músculos, respire devagar, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Se você fizer isso adequadamente, você se recupera em 1 a 2 minutos. O que pode acontecer aí, e muitas vezes, são crenças populares que às vezes algum familiar, algum acompanhante pode trazer para esse momento. Tradicionalmente, tomar uma água com açúcar, trazer um pouco de sal para baixo da língua, comer uma azeitona. Eu não recomendo essas coisas porque você acaba podendo também nausear e vomitar. Então só complica esse episódio. O reflexo vasovagal, ele pode ser desencadeado, por exemplo, por um pouco de desconforto ou dor, por desidratação, mesmo que relativa. Às vezes as pessoas estão inchando nas áreas operadas e elas estão perdendo um pouquinho de líquido da sua circulação para os tecidos. Essa é uma pergunta também frequente. Tem gente que fala isso, mas eu estou inchada, como é que eu estou desidratada? É que você está com pouco líquido na sua circulação. Uma das formas de você prevenir essa tontura, essa sensação de desmaio, é se manter bem hidratada. Toma bastante líquido, controla a sua hidratação pelo aspecto da urina. Quando você for fazer xixi, dá uma olhada. Se a urina está mais clarinha, está ótima. Atenção se você, por exemplo, passou a manhã ou a tarde inteira sem fazer nem um pouquinho de xixi. Pode ser que você já esteja se desidratando e aí pode ter o vasovagal. Outro desencadeante para o vasovagal é quando a gente precisa usar cintas apertadas, as cintas de pós-operatório. Aquela descompressão brusca que acontece quando, por exemplo, você vai para o banho, pode desencadear, pode ser o estopim inicial ali para você começar a ter a tontura. Então, uma recomendação interessante é sempre abra essas cintas sentada e espere um pouquinho para ter uma acomodação antes de você se levantar para ir para o banho.